Bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal e nesse vídeo você vai aprender tudo sobre Provérbios capítulo 2. Eu já tenho um vídeo ensinando sobre Provérbios capítulo 1 e esse é um vídeo que é para você que está buscando aquele tipo de conteúdo onde a gente explica versículo por versículo, a gente realmente destrincha a história, o que está querendo dizer, qual o significado, como aplicar nos dias de hoje, porque a gente vê vários vídeos aí na internet, né, que são na verdade só uma leitura. E eu não tô aqui para ler só com vocês, porque ler por ler você pega a sua Bíblia em casa e você lê em várias versões diferentes e você já tem uma compreensão sua. Agora, a gente pegar cada versículo e realmente trazer talvez uma clareza que você não tenha pensado daquela forma, alguma coisa assim, a interpretação que a gente faz aqui, e aí talvez isso te dê uma luz para Provérbios, para que você consiga entender, porque Provérbios para mim é um livro muito incrível. É um livro que realmente dá para trabalhar versículo por versículo, porque não é uma história, não é uma narrativa, são realmente várias dicas, vários conselhos pra gente crescer em todas as áreas da vida, a área espiritual, nas áreas inclusive financeira, de negócios, de ser mulher e tudo mais, tá certo? Então faz o seguinte, já se inscreve nesse canal, já curte esse vídeo para o alcance ser maior, mais pessoas entenderem como que funciona Provérbios, né, o que significa cada versículo, já ativa o sininho também para você não perder nenhum vídeo daqui. E para quem não me conhece, meu nome é Patricia Bueno, sou estudante de teologia, sou casada, sou mãe de 2, e esse canal ele serve justamente para isso, para trazer uma leveza da palavra de Deus, para te aproximar de Deus, para que você se apaixone pela palavra, assim como eu venho me apaixonando todos os dias. E se você não assistiu meu vídeo de Provérbios capítulo 1, eu vou deixar aqui em cima pra você assistir, porque realmente tá muito legal. Muita gente falando que gostou muito desse jeito de vídeo, né? Que nunca tinha parado pra pensar nas coisas que foi falado ali. E aí eu quero trazer essa clareza pra você agora em Provérbios capítulo 2. A minha Bíblia que eu estou usando é a Bíblia NVT, que é a nova versão transformadora. Essa daqui, ela tem espaço pra anotação, é bem legal, então dá pra estudar bastante, tá bom? Então vamos lá, Provérbios 2, ele tem 22 versículos e a gente vai iniciar a leitura. E como no vídeo passado, o que eu vou fazer? Eu vou ler um versículo e eu vou trazer uma explicação para você. Vou ler outro versículo, vou trazer uma explicação para você. Essa é a ideia. Versículos separados. Ah, Paty, mas não tem que ter todo um contexto, não tem que ter isso. Também, a maior parte da Bíblia, ela precisa de todo esse contexto de por que foi escrito, qual que era a situação naquele momento, de qual história está sendo falado. Mas Provérbios em si, ele já é algo mais didático de trabalhar versículo por versículo, justamente porque cada um tem um conselho diferente para nossa vida. Provérbios 2, ele, só para você entender, ele fala muito sobre a importância de você buscar a sabedoria como um bem muito precioso. O capítulo ele destaca que se você tomar as decisões corretas com sabedoria, você consegue evitar o mal. E ele também mostra que Deus concede sabedoria para aqueles que buscam. E através da sabedoria a gente consegue viver de forma segura, de forma abençoada. Talvez você não saiba disso, mas sabedoria é diferente de conhecimento. A sabedoria a gente não consegue buscar ela através de tipo uma simples atividade intelectual, por exemplo. A sabedoria é um ato de fé e relacionamento com Deus, porque a sabedoria não está entre os homens. Mas sem mais delongas, vamos lá. Versículo 1. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Então o autor de Provérbios, que é Salomão, ele já começa com um convite carinhoso. Por quê? Porque ele já está tratando a gente, leitores, leitoras, como meu filho, minha filha. Ele está chamando a gente para guardar a sabedoria, as palavras que são ditas, como um tesouro. Nos dias de hoje, a gente é muito cercado por muita gente querendo falar o que fazer ou não fazer na nossa vida e um monte de conselho que não serve para nada. Esse versículo ele lembra a gente de valorizar os conselhos da palavra e também guardar as verdades de Deus no coração, como se fosse o nosso guia para a gente tomar as decisões. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Isso aqui exige uma postura ativa de atenção e abertura. É uma busca intencional de aprendizado, de você querer aprender e você querer crescer. E eu sei que isso não é fácil nos dias de hoje, principalmente porque a gente tem sempre um celular na mão e a gente se distrai de uma maneira muito fácil. Então o que ele está querendo dizer? Que é para se concentrar o coração no entendimento, ou seja, independente do caos que você está vivendo, que está a sua vida, ou de como estão as coisas, ou até das redes sociais, se concentra no que a palavra diz. Você precisa desse momento. Clame por inteligência e peça entendimento. Então, o que ele está falando? Clame por inteligência. O que é clamar? Clamar é você pedir de forma insistente, é você pedir várias vezes, é você implorar a Deus pela inteligência. E claro, você também pedir o entendimento das coisas, você pedir para compreender as coisas que acontecem. Quando a gente enfrenta uma decisão difícil, quando a gente precisa tomar uma decisão difícil, o erro de nós seres humanos é que geralmente a gente vai buscar conselhos com pessoas. A gente primeiro vai conversar com um amigo, vai conversar com o marido, vai conversar com o pai, sendo que a primeira pessoa que a gente devia pedir
É para Deus. Para Deus a clareza pra gente. Busque-os como a prata, procure-os como tesouros escondidos. Então a busca pela sabedoria, ela é como se fosse uma caça ao tesouro. Imagina como que era na época dos piratas, né? Quanto que eles viajavam pelo mundo, enfrentavam o mundo. A gente vê pelos filmes, né? Assim, os filmes que retratam mais ou menos como que era. Claro que eles deixam de uma forma mais fantasiosa, mais fictícia, mas para analisar um filme, um pirata que ele quer encontrar um tesouro, tudo que ele passa, para ele conseguir navegar, para ele seguir o mapa, passar por tempestade, aí chega numa ilha, aí nessa ilha tem um monte de coisa para poder enfrentar, até que chega ali no tesouro, é muita coisa. Então ele vai assim, de forma sedenta para encontrar esse tesouro. É assim que a gente tem que fazer com a sabedoria. Só que tem gente que tá disposta a fazer tudo isso para uma riqueza material e não tá disposta a fazer isso pela sabedoria. A gente precisa priorizar a sabedoria divina. Como que a gente faz isso? Investindo tempo, investindo esforço para conseguir compreender a sabedoria e aplicá-la na nossa vida. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. A gente já falou isso lá em Provérbios 1. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor? É você ter um respeito extremo, você reconhecer que Deus é Deus. Esse é o princípio da sabedoria. E aqui a gente tem uma promessa que se a gente buscar a sabedoria de forma sincera, a gente vai entender o que é o temor do Senhor. Nada mais é do que a gente ter mais conhecimento sobre o Pai. Conhecer Deus é muito mais profundo do que você só ler as histórias bíblicas e tá tudo bem. Não é só sobre isso. Conhecer a Deus é saber o que Ele quer pra gente, o que Ele planejou pra gente. A gente conhecer o coração de Deus. E com isso a gente consegue tomar decisões mais assertivas no nosso dia. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Lembra que antes estava pedindo, clame por inteligência e peça entendimento. E aqui tá falando, pois o Senhor concede sabedoria e da sua boca vem conhecimento e entendimento. Ou seja, é Ele quem dá. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Deus não apenas oferece a sabedoria, mas Ele reserva ela para aquelas pessoas que vivem de forma justa, de forma íntegra. A sabedoria ela vai agir como se fosse uma proteção, escudo para quem vive com integridade. E a integridade é uma qualidade que se destaca muito nos dias de hoje. Em um mundo onde os padrões morais são muito flexíveis, tudo pode, né, e tudo mais, viver com integridade protege a gente de situações que podem facilmente prejudicar a gente. Guarda os caminhos dos justos e protege os seus fiéis por onde andam. Deus protege aqueles que se permanecem fiéis a Ele. E com isso Ele guia e cuida dos nossos caminhos. Quando a gente se dedica e a gente é fiel a Deus, a gente pode confiar de que o Pai tá com a gente. Ele tá guiando e protegendo cada passo nosso. É uma promessa de segurança na nossa caminhada. Então você entenderá o que é certo, justo e imparcial e saberá o bom caminho a seguir. A sabedoria vai ensinar pra gente conseguir discernir o que é justo e aí sim encontrar o caminho certo. Porque às vezes aos nossos olhos a gente vê uma situação e a gente não consegue interpretar o que tá certo e o que tá errado. A gente vê um caminho e a gente não consegue interpretar, mas quando a gente consegue ter essa imparcialidade, quando a gente consegue ver o que é certo e justo, a gente toma decisões melhores, a gente sabe quem defender, a gente sabe por qual caminho andar. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento o encherá de alegria. Então a sabedoria não vai só guiar a gente, como ela vai transformar o nosso interior. E aí ela vai encher o nosso coração de entendimento e de alegria. Quando a sabedoria de Deus passa a fazer parte da nossa vida, não apenas a gente se torna mais sábia, mas a gente experimenta uma alegria genuína. É aquela coisa de que, apesar do que tá acontecendo, apesar dos desafios, você tá bem, você tá feliz. E essa alegria é fruto do conhecimento que temos do propósito de Deus para nossa vida. E aí a gente tem essa segurança de que a gente tem a sabedoria, de que a gente tá seguindo o propósito de Deus e tudo vai casando e a gente se torna leve. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento o protegerá. Aqui a sabedoria e o entendimento, eles são como guardiões. E um guardião, ele protege a gente. A sabedoria o livrará das ações dos maus, daqueles cujas palavras são perversas. Então a sabedoria, ela dá um discernimento para evitar o caminho dos ímpios, que é aquelas pessoas que usam palavras lindas, porém muito enganosas e podem fazer a gente se desviar do nosso caminho. E no mundo de hoje a gente está cercado de pessoas assim, porque não é só mais as pessoas que estão à nossa volta, nossa família, ou pessoas que trabalham com a gente, é o mundo inteiro, porque a gente tá nas redes sociais. Então com a sabedoria que vem de Deus, a gente consegue identificar essas armadilhas. E aí a gente se afasta deles, fazendo com que a gente permaneça firme no caminho da justiça. Eles se afastam do rumo certo e andam por caminhos sombrios. Que ele continua falando dos ímpios, que se afastaram do caminho da luz. Essas pessoas optaram andar por trevas. E aí eles querem puxar você junto. E às vezes a gente é tentado a seguir o caminho mais fácil, mesmo sabendo que não é o correto. E esse versículo lembra a gente de que esses caminhos afastam a gente da luz e da paz que Deus oferece. Tem prazer em praticar o mal e aplaudem a maldade dos perversos. Os ímpios, eles não só praticam o mal, como se divertem fazendo isso. E
mostra uma total rejeição para a justiça e o bem. E a gente vive uma cultura que muitas vezes o mal ele é celebrado. Você quer ver? Assistir um seriado. Vamos dar um exemplo bem simples. La Casa de Papel. Eu assisti, eu maratonei esse seriado. Hoje eu já não faria isso. Por quê? O que ele ensina? De qual lado você tá quando você assiste aquilo? Você tá do lado dos ladrões. Ah, não, mas eles estão fazendo por... Não, ele tá errando. Na Bíblia já tá muito claro de que não existe essa de você praticar o mal por um bem maior. Não tem isso. Então, a gente tá sendo induzido a ficar do lado dos ladrões, ao invés de estar do lado da polícia e tudo mais. A gente fica triste quando um ladrãozinho lá morre e não fica triste quando um policial morre. Então, olha como que o mundo ele vai revertendo essa questão, como vai de forma sutil, de forma simples, de forma inocente, sabe? Trazendo isso pra gente. E aí quando vê, a gente já tá perdido. Porque tá aqui, ó, tem prazer em praticar o mal, é aquela coisa do seriado, eles têm prazer em fazer roubos, têm prazer, eles são bons nesse prazer. Suas ações são desonestas e os caminhos tortuosos. Isso reflete a falta de integridade e a desonestidade que caracterizam suas ações. A gente precisa ter transparência em tudo que a gente faz. Eu sempre faço essa pergunta: Jesus faria isso? É só você parar pra pensar no seriado. Jesus faria o que aqueles ladrões estão fazendo? Não. Então por que você está do lado deles? Por que você está apoiando eles? A sabedoria o livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Essa aqui é uma forma de Provérbios trazer como a sabedoria afasta a gente dessas situações complicadas, dessas situações ruins, usando justamente essa mulher imoral. Então a sabedoria, ela protege a gente dessas tentações. E também das pessoas que tentam desviar a gente do caminho de Deus. E aí ele usa essa mulher adúltera, né? Como um exemplo. E a gente vive numa sociedade onde a tentação e a sedução são muito constantes. É só você ver como as mulheres têm se vestido ultimamente. Quanto mais vulgarizadas, quanto mais aparecendo partes do corpo, mais elas se sentem empoderadas. Isso tá muito errado. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher adúltera, ela representa a quebra de compromisso e aliança que fez com Deus. Esse versículo lembra a gente de honrar as nossas promessas. E sejam eles promessas conjugais, promessas com pessoas, com Deus. Deus valoriza muito a fidelidade. E a sabedoria, ela nos ajuda a viver de acordo com os nossos votos, com as nossas promessas. Entrar na casa dela leva à morte e à estrada para a sepultura. Ou seja, seguir o caminho da imoralidade vai te levar à destruição e morte espiritual. As nossas escolhas imorais podem trazer consequências muito graves. O homem que a visita está perdido, jamais alcançará os caminhos de vida. E agora não tá falando só da mulher, né, adúltera, tá falando do homem que visita, que vai até a casa, ou que se encontra com a mulher adúltera. Aquelas pessoas que caem nessas armadilhas da imoralidade dificilmente encontram um caminho de volta. E isso mostra a força destrutiva que o pecado tem. Portanto, siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos. Ou seja, ande com as pessoas justas, com as pessoas corretas. Busca amizades, pessoas que sejam um exemplo de coisas boas para você olhar, admirar e estar com elas, não com as pessoas que praticam coisas erradas. Pois os retos viverão na terra e os íntegros nela permanecerão. Deus promete que aqueles que vivem de forma justa e íntegra vão ser abençoados e estabelecidos. A integridade e a justiça, elas trazem recompensa. Quando a gente vive segundo a sabedoria de Deus, a gente é sustentado e a gente prospera espiritualmente. E isso independente das circunstâncias externas. E aí, por fim, os perversos, porém, serão eliminados da terra e os desleais arrancados dela. Então o capítulo ele termina com esse aviso. Os ímpios, os que não são leais, as pessoas más, elas não vão herdar o reino de Deus. Essas pessoas vão ser excluídas. E não herdar o reino de Deus e ser excluído significa uma coisa: elas vão para o inferno. Esse versículo mostra pra gente a seriedade da gente viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então o que a gente tira de lição desse capítulo? Primeiro, busque a sabedoria como um tesouro. Ele é um tesouro que vale a pena você enfrentar tudo para você alcançar ele. Se você é mulher e você tá se sentindo perdida em alguma área da sua vida, você buscar a sabedoria significa que Deus tá te falando o seguinte: eu tenho a direção que você precisa. É só você buscar. Ponto número 2. Permita que a sabedoria transforme o seu coração e traga alegria. Talvez você tá vivendo numa fase da tua vida que você não consegue ver coisas boas, que você tá magoada, que você tá se sentindo triste. E talvez o fato de você buscar a sabedoria, você vai começar a enxergar as coisas boas da vida e você vai começar a ter a alegria genuína dentro do seu coração. Talvez você esteja vivendo um vazio assim dentro do seu peito, aquele espaço vazio que parece que precisa ser preenchido. Esse vazio é só Deus que pode preencher. Deixa esse vazio ser preenchido por sabedoria e amor do Pai. Ponto número 3. A sabedoria, ela é
como um escudo, uma proteção. A vida muitas vezes traz muita decepção, muita mágoa que machuca a gente. E talvez você, mulher, tenha passado por momentos assim, que te deixaram tristes, desconfortáveis, desanimada, desconfiada. Mas entenda que a sabedoria de Deus, ela vai servir como um escudo pra você. Ela vai te proteger de tudo isso de ruim que pode acontecer com você. Ponto 4. A sabedoria ajuda a gente a resistir às tentações e viver uma vida com integridade. E a gente vive num mundo que oferece atalhos demais pra facilitar as coisas. Só que a maioria delas são coisas erradas. Deus quer de coração que você resista, você mulher resista a tudo que te afasta do Pai. Só que você só vai conseguir resistir se você tiver sabedoria de Deus. E ponto 5, a verdadeira alegria vem de andar nos caminhos de Deus. Talvez você esteja perdida aí buscando o seu propósito de vida, você não sabe o que você tem que fazer da sua vida. Você só vai conseguir encontrar o seu propósito e ter essa alegria genuína quando você encontrar o caminho de Deus, quando você estiver trilhando os caminhos de Deus, estiver buscando a sabedoria. Porque Deus, de verdade, Ele não quer que você viva em confusão. Ele não quer que você viva perdida. Deus já tem preparado para você um caminho de paz, um caminho de propósito, um caminho de felicidade. Mas para você encontrar qual é esse caminho, para onde você tem que ir, você precisa da sabedoria. Então, para finalizar, a lição final do vídeo é essa. Não importa aonde você está, o quão perdida você se sinta ou o que você já passou. Deus está esperando que você busque Ele e a sabedoria dEle. Ele quer te transformar, Ele quer te proteger e te guiar para uma vida de plenitude e propósito. Porque quando você anda com Deus, você nunca está sozinha. Ele sempre tem um plano perfeito para sua vida. Comenta aqui para mim o que você achou dessa interpretação de Provérbios 2. Se tem algo que eu deixei passar que talvez você já tenha entendido de alguma outra forma e eu não falei, ou se tem algo que você nunca tinha ouvido falar. Mas olha quão precioso é esse livro de Provérbios quando a gente começa a entender cada parte dele. Eu tô amando esse quadro. E nos vemos no próximo vídeo com Provérbios 3. Beijo!